Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está assistindo essa aula. Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de pré-cálculo. Meu nome é Caio Macedo e na aula de hoje, dando continuidade ao nosso entendimento de equações algébricas, a gente vai entender como a gente pode identificar uma equação. Uma equação é algo que já é bastante familiar para todos vocês, tá certo? É algo que a gente vê desde o começo do ensino médio até antes, né, na parte do ensino fundamental. Mas na aula de hoje a gente vai rever alguns conceitos de equação, né, em particular como resolver equações, né? O que significa resolver uma equação para obter um resultado, né, que é o famoso encontre o x, né? Na verdade, o x é uma variável, ele pode ser o que você quiser, eu posso muito bem perguntar um encontre o z, encontre o y, encontre o w, e por aí vai. Então, a ideia de hoje é tentar trabalhar com equações, identificar uma equação, a gente vai fazer, entre outras coisas, resolver equações lineares e quadráticas, né? Primeiro, a gente vai saber definir o que é essas equações lineares, o que são essas equações quadráticas. Eu vou introduzir para vocês, muito brevemente, gráficos de funções, tá? Mas é muito brevemente, só para vocês identificarem o que é um gráfico, né? Como é que a gente monta um gráfico de uma função, né? Como a gente monta não, né? Mas como a gente identifica um gráfico de uma função e como a gente pode identificar uma solução de uma equação usando esse gráfico, tá certo? Então, sem mais delongas, eu vou projetar os slides para a gente começar a nossa aula. Ok, então a gente tem alguns objetivos da aula de hoje, tá certo? A gente tem definição e propriedades de equações, resolução de equações, né? O principal vai ser, nesse caso aqui, né? Vai ser tentar encontrar resoluções de equações, falar sobre equações lineares como a variável e soluções de equações lineares e equações quadráticas, graficamente, diversas formas, tá? Então, a ideia é a resolução de equações e procurar soluções de equações, tá certo? São os dois pontos centrais que a gente tem na aula de hoje. A primeira coisa, né? O que é uma equação, tá certo? Uma equação, colocado de uma forma simples, é algo que envolve uma igualdade, tá? Uma equação é algo que envolve uma igualdade. Então, ela é uma afirmativa dentro do campo da matemática, né? Então, por exemplo, A igual a B é uma equação, tá certo? Então, envolve uma igualdade. Até então, não sei se vocês já repararam, a gente tem trabalhado, de certa forma, com equações, sempre seguindo de outra, mas a gente sempre começa através de uma expressão algébrica. Aí a expressão algébrica é igual a manipulação dessa expressão algébrica, e é igual a outra manipulação, e assim por diante. Em geral, uma equação, ela pode envolver, na verdade, ela deve envolver dois lados, né? Que é o lado esquerdo da equação e o lado direito da equação. Então, é uma afirmativa. Então, quando eu falo que A igual a B, isso é uma afirmativa que é apresentada através de uma equação. Então, uma afirmativa de igualdade, tá? Então, em termos simples, é isso que é uma equação, ok? Uma equação, ela apresenta várias propriedades, né? A gente tem uma propriedade que é reflexiva, tá? A gente pode, por exemplo, trocar os dois lados, né? U é igual a U, né? Isso é óbvio, né? Então, a gente tem essa propriedade, né? Então, a gente tem uma propriedade simétrica também, né? Se U igual a V, então V é igual a U, tá certo? Isso é uma propriedade também dentro do campo das equações. Simétrica significa que eu posso trocar os lados da equação, né? Que não adianta de nada. Isso vem a calhar, muitas vezes, quando a gente tem, por exemplo, uma variável do lado direito da equação. E você sabe que você pode trocar o lado esquerdo pelo lado direito, sem nenhum prejuízo à equação, que ela continua sendo satisfeita, tá certo? Então, é importante a gente ter isso em mente também, ok? Outra propriedade, né, que a gente tem, que ela é transitiva, né, ou seja, se U igual a V e V igual a W, né, automaticamente esse U também vai ser igual a esse W, tá certo? Então, é importante que a gente saiba isso. A gente tem várias expressões iguais, né, que estão relacionados por equações diferentes, a gente pode montar uma outra equação a partir dessas duas primeiras, tá certo? Então, a gente tem que observar esses resultados, né? Então, ok? Então, se eu tenho, por exemplo, 2x² igual a y,
né, e y igual a 3x mais 2, né, isso implica que 2x² vai ser igual a 3x mais 2, tá? É isso que essa propriedade transitiva aqui está falando para a gente, tá certo? Ok. Então, é só um exemplo, né, para vocês verem como funciona, tá? Aqui, nesse caso, o meu u é esse 2x², o meu v seria esse y, aqui eu tenho v e aqui eu tenho meu w, tá? Então, aqui no fundo, isso está me dizendo que o u é igual a w também, tá certo? Então, é só para vocês verem como funciona isso. Finalmente, né, se eu tenho duas equações, né, que são satisfeitas, né, se o lado esquerdo é igual ao lado direito, né, dessa equação, e o lado esquerdo dessa equação é igual ao lado direito, eu posso somar essas duas equações e ainda assim essa equação ser satisfeita, né? Então, de novo, bora ver aqui como é que funciona isso. Se eu tenho 3x² igual a 2 e eu tenho x igual a 4, eu posso somar essas duas equações para formar 3x² mais x igual a 2 mais 4. Então, percebe que eu somo o lado esquerdo dessa equação com o lado esquerdo dessa, né? Deu 3x² mais x, somo o lado direito dessa equação com o lado direito dessa, 2 mais 4, tá certo? Esse é um exemplo, claro que é redundante, né? Porque essas equações nem são verdadeiras, né? No fundo, isso leva a um absurdo, mas é importante que a gente tenha, que a gente pode fazer isso, pode sempre fazer isso, né? Tem em mente que a gente pode sempre fazer isso. A gente tem duas equações, posso somar os lados dessas duas equações. Aqui vale uma observaçãozinha, tá? Isso funciona em geral quando a gente está lidando com números reais, tal, mas na física a gente nem sempre vai lidar com números que são os números adimensionais, né? Que são esses números puros que a gente vê por aqui. Na física, em geral, como a gente já falou sobre isso, a gente tem questão da dimensionalidade das equações. Lembram disso? A gente não pode somar, por exemplo, uma coisa que tem hora diretamente com uma coisa que tem minutos, por exemplo. A gente tem que transformar um para o outro para poder somar as duas coisas, tá certo? E a gente não pode somar, por exemplo, se eu tenho uma equação, que é a segunda lei de Newton, força igual a massa vezes aceleração, tá certo? E eu tenho uma outra equação, que é a equação velocidade igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo, que é uma equação da cinética. Eu não posso fazer isso aqui, tá? Eu não posso fazer essa seguinte operação, tá? Eu não posso somar os dois lados da equação e dizer que essa equação aqui, tá? É igual a massa vezes aceleração mais V0 mais AT, tá? E isso aqui não é verdade, tá? Isso aqui não é verdade. E essa operação nem é permitida. Por quê? Porque força tem dimensão de Newton, que é a dimensão de força, tá? Eu meço força por newtons, e velocidade tem dimensão de metros por segundo, no SI, tá? No Sistema Internacional de Unidade. Então, eu estou somando laranjas com maçãs, né? Em termos simples, é isso. Então, quando a gente fala que essa propriedade da adição ela é permitida, isso está indicando que eu estou usando números puros, ou adimensionais, ou números que têm a mesma dimensão. Então, a gente tem que prestar atenção nisso, tá certo? Ok. Multiplicação, tá? A mesma coisa vale para multiplicação. Só que nesse caso, eu já posso, de certa forma, misturar as dimensões, tá? Isso é um pouco diferente, porque enquanto eu não posso somar coisas com dimensões diferentes, multiplicar não há problema, né? O exemplo clássico disso é, por exemplo, força igual a massa vezes aceleração, que é o que a gente pegou antes. Esse cara aqui tem dimensão de quilograma, e esse cara aqui tem dimensão de metros por segundo ao quadrado. E eu não vejo nenhum problema em multiplicar um por outro, né? Pelo contrário, é a multiplicação desses dois
que me dá a unidade de Newton. Newton é igual a 1 kg vezes metros por segundo ao quadrado, tá certo? Então, assim, enquanto na adição eu tenho que ter esse certo cuidado com aquilo que eu estou somando um com o outro, na multiplicação esse cuidado eu posso ser um pouco mais desleixado, tá certo? Eu posso multiplicar uma equação por outra desse jeito aqui que eu estou fazendo nessa propriedade, tá certo? Então, essa propriedade da adição, ela merece um asterisco, tá? Por causa dessa observação. E a propriedade da multiplicação, talvez a gente tenha que dar um desconto aqui nesse sentido, certo? E a ideia é assim, como é que a gente pode resolver as equações? Então, a ideia de resolver as equações é encontrar o x no fundo, né? Encontrar o x. Tá? Então, a equação, no fundo, ela vai me dar uma relação entre uma expressão e outra, né? Por exemplo, essa daqui. Então, são uma relação entre duas partes, né? Eu tenho a parte aqui do lado esquerdo e eu tenho aqui a parte do lado direito e eu tenho que encontrar qual é o valor da minha variável x para qual essa equação seja verdadeira, ou seja, para que esse lado esquerdo seja igual a este lado direito. Então, qual é a ideia que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que fazer certas operações, né, de modo que essa igualdade aqui sempre seja mantida. Ou seja, se eu somar 1 nesse lado da equação, eu tenho que somar 1 nesse outro lado da equação, de modo que eu adicionei a mesma coisa dos dois lados e, portanto, a igualdade ela é preservada, a equação é preservada. Então, nessas resoluções de equações, como eu falei para vocês, a ideia é que a gente encontre o x, né? Mas, por favor, né, não é assim, tá? Não é para vocês... Essa é uma piadinha antiga, né? Mas não é para vocês falarem encontre o x e fazer assim, tá aqui o x, né? Tá certo? Tá. Então, bora ver um exemplo bem besta, né? Como isso funciona. Não é um método ainda para resolver a equação, é só para verificar que é uma solução, tá? Então, digamos que a gente tenha essa equação aqui. Que eu tenho essa equação. Aí eu posso perguntar para vocês, será que x igual a menos 2 é solução? Né? Porque a ideia é encontrar o x. E aí como é que a gente faz para saber se x igual a menos 2 satisfaz essa equação aqui? Né? É uma equação, porque a gente tem x ao cubo, menos, né, tem uma expressão, está igualada a zero. Esse lado aqui tem que ser igual a zero. E ele só pode ser igual a zero para alguns valores de x que eu coloque aqui. Né? Como é que a gente faz para ver? A gente tem que substituir esse cara na equação lá em cima. Então, onde tiver x, eu substituo por menos 2. Então, tem menos 2 ao cubo, menos 2, mais 6 igual a zero. Tá? Menos 2 ao cubo vai dar menos 2 vezes menos 2 dá 4, vezes menos 2 dá menos 8. Aqui eu tenho menos, com menos dá mais, né? Mais 2, mais 6, igual a zero. Então, aqui, menos 8, mais 2, mais 6. Esse cara todo aqui é mais 8, né? Então, eu tenho menos 8 com mais 8, que vai dar zero. Então, portanto... Se no final eu cheguei numa relação de 0 igual a 0, significa que x igual a 2, menos 2, desculpa, x igual a menos 2, é solução da equação. Tá? Então, assim tu consegues verificar se o x igual a menos 2 é a solução da equação. Tu não encontraste, né, a gente não encontrou quais são as soluções ou quais são as possíveis soluções. A gente já sabe porque a gente verificou a partir de um número que é a solução dessa equação.
Então, no geral, não é assim que a gente faz, né? A gente não sai testando um por um para poder saber qual é a solução da minha equação dada, né? Em geral, a gente tem um método que é aquilo que eu falei para vocês. Eu tento manipular a minha equação de tal forma a encontrar uma solução na etapa final, tá certo? Então, bora lá como é que a gente faz para a gente fazer essas resoluções, essas soluções de equações, tá? A gente vai começar com um modelo mais simples, com um exemplo mais simples, que é equações lineares de uma única variável, tá? Mais na frente, a gente pode até trabalhar com equações lineares de várias variáveis, mas vocês vão trabalhar com mais detalhes ainda na disciplina de álgebra linear, certo? Então, o que é uma equação linear, né? Uma equação linear é basicamente uma equação que envolve um polinômio de grau 1, né? Lembra que é o polinômio de grau 1? A gente tem ax mais b e esse polinômio vai ser igual a zero. Essencialmente, uma equação linear é algo que eu posso sempre reduzir para esse formato aqui. Né? A equação pode até estar bagunçada, eu posso ter até termos do lado direito aqui, mas no geral eu posso sempre manipular essa equação para reduzir dessa forma. Uma equação linear, ela vai ter sempre um coeficiente aqui multiplicado pelo x, e esse coeficiente necessariamente é diferente de zero. Se ele for igual a zero, eu não tenho nem equação, porque isso aqui vai me gerar um absurdo, quer dizer, vai me gerar uma solução direta, b igual a zero, tá certo? Mas em geral, para as variáveis, né, eu tenho que ter o a diferente de zero. Então, por exemplo, se eu tiver x mais 1 mais b, né, se eu tiver x mais 1 igual a x, né, isso aqui não é uma equação linear, porque no geral eu vou poder manipular e sumir com esse x desse lado e esse outro, tá? É uma enganação nesse caso aqui. Ou se eu tiver x² mais x mais 1, isso aqui pode parecer uma equação que não é linear, porque percebe que eu tenho o termo de x² aqui, mas, desculpa, x² aqui, ela pode parecer que não é linear, mas como esse cara aqui simplifica com esse, né, se eu for jogar para o lado de lá subtraindo, né, a gente vai ver um pouco mais detalhes disso um pouco mais frente, o que significa jogar para o lado de lá subtraindo, isso aqui me retorna uma equação que é linear, tá certo? Então, a ideia da equação linear é uma equação que eu possa descrever dessa forma aqui que eu estou colocando. Ok? Certo. E aí a gente tem as possíveis operações que a gente pode fazer para simplificar as minhas equações, tá certo? Uma coisa que a gente tem é o conceito de equações equivalentes, né? Sempre que eu tenho uma equação que gera o mesmo resultado da outra, essas duas equações são equivalentes, tá? E existem certas operações que eu posso fazer para montar equações equivalentes, tá certo? Que é a que estão nesse quadro aqui. Operações para equações equivalentes. Uma equação equivalente é obtida se uma ou mais das seguintes operações são aplicadas. Tá, a gente tem a primeira operação, combinar termos semelhantes, simplificar frações e remover símbolos por meio de agrupamento. Então, o que significa isso, né? Então, imagina que eu tenho uma equação aqui que tem 2x mais x igual a 3 nonos, tá certo? Igual a 3 nonos. Eu posso somar esses dois aqui e simplificar essa fração aqui, né? Porque aqui eu tenho 3 sobre 9, os dois são divisíveis por 3, né? 3 dividido por 3 dá 1, 9 dividido por 3 dá 3, então eu posso simplificar. E aí eu termino com uma equação que é 3x igual a 1/3. Essa equação é igual à primeira? Nesse conceito, não é igual, né? Elas são escritas de forma diferente, mas elas são equivalentes, tá? Porque elas geram o mesmo resultado, elas são obtidas a partir dessas combinações, tá certo? Outro ponto, aplicar a mesma operação em ambos os lados, tá certo? Que é aquela ideia de jogar para o lado, jogar para o outro, né? Que a gente conhece já, tá certo? Mas a ideia de jogar para um lado e jogar para o outro
significa aplicar as mesmas operações em ambos os lados. Aqui a gente tem um exemplo, né? Eu tenho x mais 3 igual a 7. Então, esse x mais 3 igual a 7, eu posso subtrair 3 dos dois lados. Quando eu subtraio 3 dos dois lados, esse 3 corta com esse, e aqui me sobra 7 menos 3, que é 4. Então, no final, eu tenho uma equação que vai dizer x igual a 4, tá certo? Que é essa parte daqui. Então, percebe o que é fazer a mesma operação dos dois lados, tá certo? A mesma operação dos dois lados. E aí, operacionalmente, isso significa passar o 3 para o lado de lá que está somando, subtraindo. Tá certo? Eu posso falar aqui diversas vezes que, no fundo, o que eu estou fazendo aqui é fazer a mesma operação dos dois lados para manter a igualdade, ok? Mas para lembrar, só está somando, passa para lá, subtraindo. Ok? A outra coisa é subtrair por menos 2x aqui, o outro exemplo, tá certo? Então, aqui nesse caso, eu posso, o x está desse lado daqui, mas eu quero combinar com o x do outro lado de cada equação. Então, eu posso subtrair por menos 2x dos dois lados. Quando eu subtraio, eu corto esse com esse, né? Porque vai somar 0. Aí aqui eu vou ficar 5x, né? Aqui eu vou ficar 5x menos 2x dá 3x, tá certo? Que é esse cara daqui. E aqui vai ficar 3x igual a 4. Entendeu a ideia? Ok, essa parte de baixo. Eu não preciso fazer isso, eu não posso só fazer isso com a soma e subtração, como eu posso fazer isso com multiplicação e divisão, né? Por exemplo, multiplicar por uma constante diferente de zero. Aqui, nesse caso, eu estou multiplicando os dois lados por 1 sobre 3, tá vendo? Multiplicando os dois lados por 1 sobre 3. Quando eu multiplico esses dois lados por 1 sobre 3, olha o que acontece. Multiplicando por 1 sobre 3, multiplicando por 1 sobre 3. Eu faço a mesma operação, fica 1 sobre 3 vezes 3, vai cortar esse 3 com 1/3, tá? Só para vocês verem. Eu estou colocando aqui em cima, tá? Mas é só para ficar melhor para ver o que eu estou fazendo. Vou botar aqui embaixo. Eu corto esse 3 com esse 3, tá? Aqui vai ficar só o x, aqui vai ficar 12 dividido por 3, que dá 4. Então, eu tenho esse cara daqui. E eu posso, finalmente, fazer a mesma coisa com a divisão, tá? Aqui, dividir por uma constante. Nesse caso, eu posso dividir por 3 e dividir por 3 dos dois lados. Mesma operação. Na verdade, a de cima e a de baixo é a mesma operação, tá? Só que, como vocês sabem, uma multiplicação e a divisão, na verdade, pode ser obtida através da multiplicação, né? A gente já falou sobre isso. Tá certo? Então, em termos práticos, nesse caso, é passar o 3 que está multiplicando, dividindo. Né? É a ideia que a gente tem. Ou se eu tiver alguma coisa que está dividindo, passar multiplicando. Tá? Para a gente lembrar, a gente usa basicamente essa ideia mnemônica. Tá? Ok. Então, bora fazer um exemplo, só para ver como é que a gente pode trabalhar. Só para ver como a gente pode trabalhar com essas equaçõezinhas aí, tá certo? Então, nesse exemplo, eu quero resolver a seguinte equação. Né? Quando a gente fala resolva, significa que eu quero que encontre o x. Né? Então, eu tenho 2 vezes 2x menos 3, mais 3x mais 1, igual a 5x mais 2. Então, eu quero resolver essa equação aqui e eu quero encontrar quem é o x. A primeira coisa que eu tenho que fazer, né, é tentar organizar a equação. Né? De que forma eu organizo a equação? Combinando os termos comuns de cada lado da minha equação. Por exemplo, aqui eu tenho dois termos juntos, tá? Para eu combinar, eu tenho que expandir esses termos que eu tenho fatorado. Como é que eu expando? Eu entro aqui com o meu 2 multiplicando, né? Aquela propriedade da multiplicação. Então, aqui eu vou ter 2 multiplicado por 2x vai dar 4x, 2 multiplicado por menos 3 vai dar menos 6, mais 3 multiplicado por x dá 3x, 3 multiplicado por 1 dá
3. Aí aqui desse lado eu tenho 5x mais 2. Certo? Aí eu junto os termos comuns. Quais são os termos comuns? Junto o termo que depende do x e junto os termos que não dependem de x. Né? Aqui desse lado da equação, lado esquerdo, não tem muita coisa mais a fazer, então eu vou deixar assim mesmo, tá certo? Juntando os termos, eu tenho 4x mais 3x vai dar 7x, menos 6 com mais 3 vai dar menos 3. Isso aqui vai ser igual a 5x mais 2. Agora, eu tenho que fazer aquelas operações básicas, tá? Então, por exemplo, nessa parte daqui, para eu jogar o 5x para o lado de cá da equação, para o lado esquerdo, eu tenho que subtrair os dois lados por menos 5x, né? Então, eu posso subtrair por menos 5x aqui e por menos 5x aqui, tá certo? Na prática, o que vai ficar? 7x menos 3 menos 5x aqui, igual, essa parte vai ficar zero, igual a 2. Então, na prática, os 5x que está positivo passa para o outro lado negativo, tá certo? Então, aqui vai ficar juntando de novo o x com x, né? E a outra coisa que a gente pode fazer é o 3 aqui, que está positivo, que está negativo, desculpa, eu tenho que passar para o lado de cá da equação. Né? Esse cara tem que passar para o lado de cá. Como é que eu faço? Somo 3 aqui e somo 3 aqui. O somado 3 vai sumir com 3 daqui e não vai me dar nada, tá certo? Então, mais uma vez, estou juntando o 7x com menos 5x. 7 menos 5 dá 2. Então, aqui me sobra 2x. Igual, aí vai sobrar 2 aqui, mais o 3 que passei para o lado de lá. Tá certo? Então, meus 2x vai ficar igual a 5. Portanto, os 3 pontinhos, né? Isso aqui vai ficar x igual a 5 sobre 2. Ou 2,5, né? Posso colocar em termos de decimal. Tá certo? Então, estou fazendo bem devagar, tá, pessoal? Para vocês verem cada passo, né? É só jogar de um lado para o outro e tentar resolver, né? E sempre lembrando, jogar de um lado para o outro significa que eu estou somando, por exemplo, dos dois lados por um mesmo termo. Né? Nesse caso aqui, que eu falei para vocês, eu subtraí por 5x os dois lados da equação para poder cancelar o x desse lado direito. Ok? E aqui eu somei 3, né? Somei 3 dos dois lados da equação só para conservar. Perceberam como é que é a ideia? Se vocês quiserem verificar, né, às vezes a gente termina uma continha dessa e quer verificar se esse cara realmente é a solução. Então, eu posso verificar se x igual a 5 sobre 2 é a solução. Como é que eu faço para verificar? Eu jogo de novo na minha equação. Né? Eu posso pegar e jogar de novo aqui. Vou jogar aqui 2 vezes 2, né, multiplicado por 5 sobre 2, menos 3, mais 3 multiplicado por 5 sobre 2, mais 1. Isso tem que ser igual a 5 multiplicado por 5 sobre 2, mais 2. E aí vocês podem, por exemplo, fazer isso usando uma calculadora, né? Ou pode fazer um por um aqui, né? Multiplicar, né? Vai ficar 2, 5 menos 3, mais 3 vezes 5 sobre 2, mais 3, isso é igual a 25 sobre 2, mais 2. Aí vai ficar 10 menos 6, mais 15 sobre 2, mais 3, igual a 25 sobre 2. Vou botar logo 2 no denominador comum, né? Vai ficar 2 dividido por 1 dá 2 vezes 2, 4. Estou fazendo rápido só para a gente adiantar logo. 4 mais 15 mais 3, né? É igual a 29 sobre 2. Aí eu posso, 15 sobre 2, né? Posso de novo fazer aqui o denominador comum, 2, né? Aqui vai ficar 8, mais 15, mais 3. Mais 3 não, mais 6.
mais 6, né? 29 sobre 2. Aí, quando eu somo esse lado daqui, vai me dar 8 mais 6, mais 15, 23, 23 mais 6, 29. Então, a equação é satisfeita, que me deu 29 sobre 2 igual a 29 sobre 2, que é verdade, então o x deve ser 5 sobre 2 mesmo, tá certo? Então, é só para verificar rapidinho, né? Assim, é só para ver se a gente não fez nada errado aqui nessa parte, né? Então, se a gente fez tudo certo, a equação ela tem que ser satisfeita. Ok, eu acho que eu tinha outro exemplo. Bora fazer outro exemplo aqui. Como eu falei para vocês, né? Não necessariamente pode ser x, né? Não necessariamente vai ser só x, né? Eu posso ter uma equação que envolva y, né? O y ele pode representar também uma variável, né? Então, bora ver como é que a gente faz essa operação aqui, tá? Então, a primeira coisa que a gente pode pensar a fazer é tentar tirar esse 8 daqui de baixo, né? Porque ele está dividindo. Como é que a gente faz? Multiplica por 8 dos dois lados. Multiplicar por 8, ou eu posso pensar, esse 8 está dividindo, passa para o outro lado multiplicando, né? Então, aqui vai ficar 5y menos 2 igual a 8 vezes 2 mais y sobre 4. Né? Portanto, aí aqui vai ficar 5y menos 2, eu vou multiplicar esse cara aqui dentro, né? Que aí vocês sabem que a gente pode entrar com multiplicação. 8 vezes 2 dá 16, mais 8 vezes y sobre 4. Aqui, né, o 8 eu posso simplificar com esse cara daqui, porque 8 dividido por 4 vai dar 2, né? Então, aqui eu vou ter 5y, deixa eu fazer 5 melhorzinho, 5y menos 2 vai ser igual a 16, certo? Mais 2y, e aí tem aquela dança agora, né? Tudo que tem a variável fica para o lado esquerdo da equação e tudo que não tem fica para o lado direito. Então, eu vou ter que passar esse 2 para lá e esse 2y para cá. Tá certo? Então, passando isso, vai ficar 5y menos 2y, né? Lembra sempre, né, que passa com sinal oposto, né? Que no fundo é subtrair dos dois lados da equação menos 2y, tá certo? E aí, nesse caso do 2, é somar dos dois lados da equação mais 2, tá? Aí eu vou ter aqui 5y menos 2y vai dar 3y, 16 mais 2 dá 18, portanto, né, esse 3 aqui está multiplicando, eu posso passar dividindo, ou eu posso pensar dividindo por 3 dos dois lados da equação, eu vou ter y igual a 18 dividido por 3. Portanto, y vai ser igual a 18 por 3 dá 6. Ok? Certo. Aí eu posso verificar botando de volta também, né? Verificar. Então, verificando, se eu botar de volta aqui, vai dar 5 vezes 6, menos 2 dividido por 8, igual a 2 mais 6 dividido por 4, tá? Aí aqui vai ficar 5 vezes 6 dá 30, 30 menos 2 dá 28, 28 por 8. Aí aqui vai ficar, botando no denominador comum, dá 4, 4 vezes 2 dá 8, mais 6, 28 por outro, ainda dá para simplificar, dividindo por 2 de cima e baixo, tá certo? Aí aqui vai ficar 14 por 4, né? Dá para dividir mais, né? Na verdade, dá para dividir por 4. Mas eu vou deixar assim, 14 por 4, porque aqui desse lado está dividido por 4, né? 8 mais 6, 14. Então já dá para ver que os dois lados são iguais. Então essa equação está satisfeita. Ok. A gente, além da solução
fazendo essas operações elementares, né, que geram equações equivalentes, a gente pode ter uma solução por meio de gráficos, tá? Então, digamos que a gente quer encontrar uma solução para esse caso daqui, tá? Essa solução, ela pode ser pensada da seguinte forma. Eu posso pensar em relacionar uma outra variável y que seja igual a 2x menos 5, né? Então, aqui vai ser uma espécie de função, tá? Vai ser uma função, que a gente vai definir mais precisamente depois, que vai ser 2x menos 5. Então, para cada valor de y, eu tenho, ou de x, eu tenho um valor de y associado, tá? Se x igual a 2, por exemplo, se x igual a 2 aqui, eu vou ter 4 menos 5 menos 1, e y vai ser menos 1. Então, qual é a ideia aqui? Se para cada valor de x eu tenho um valor de y associado, eu posso montar um gráfico que a gente associa como um encontro de duas retas reais, tá? Uma das retas vai ser o meu y e a outra reta vai ser o meu x, né? E aí, cada ponto desse, tá certo? Vai corresponder a uma linha que eu vou colocar, que eu vou desenhar nesse gráfico. A gente ainda não vai descrever agora gráficos de uma maneira mais precisa. O que eu quero que vocês percebam é que essa solução aqui, dessa equação aqui, é justamente o gráfico desse cara daqui para quando y for zero. Então, como é que eu posso olhar graficamente a equação? Eu procuro a minha curva e procuro o valor que y é zero. Y é zero nesse caso aqui, né, em todo esse eixo x. Então, eu procuro o valor que essa reta aqui, por exemplo, cruza com o meu eixo x. Então, a ideia é essa, né? É olhar o gráfico, olhar o valor que cruza, e aí, com isso, eu tenho a solução da minha equação, tá? Então, bora ver na prática como funciona. Tá, eu tenho essa equação, e aí, como eu falei para vocês, eu estou relacionando essa função aqui a essa equação. Y é igual a 2x menos 5. E aí eu falo para vocês, o gráfico é esse, tá certo? Eu não estou pedindo para vocês montarem o gráfico ainda. Estou falando para vocês que o gráfico da função é essa. E aí o que vocês vão procurar? Onde que essa linha aqui cruza com o zero, entendeu? Ou seja, onde ela cruza um eixo X, esse eixo horizontal aqui. Aí vocês vão olhar, vão lá olhar e vão dizer, ah, ela cruzou aqui. E aí eu localizo mais ou menos onde é esse ponto que ela cruzou. Então aqui a escala é 1, tá? Eu tenho um risquinho, 2 risquinhos, tá na metade, em torno da metade de um risquinho e outro, tá? Aí eu tenho que estimar, tenho que fazer no olho mesmo, tá certo? Então, se está na metade, então deve ser 1, 2, 2,5. Tá? A gente sabe que é 2,5 porque essa equação é fácil de fazer. Mas é importante que a gente tenha esse conceito na cabeça de como localizar a solução da equação por gráfico, porque às vezes a função, a equação, ela não é fácil. Às vezes ela é complicada. E aí eu ter esse conceito que com o gráfico eu posso localizar, posso bater o olho e ter mais ou menos onde é que é essa solução dessa minha equação, tá certo? Então, nesse caso, a gente sabe fazer, né? Porque eu tenho 2x menos 5, eu posso fazer aquelas operações elementares, né? Passo para lá somando, né? Que mais uma vez eu vou reforçar, no fundo é somar 5 dos dois lados, vai ficar 2x igual a 5. E passo 2 dividindo, né? Está multiplicando aqui, ele passa dividindo. Então, vai ficar x igual a 5 sobre 2, que é 2,5. Tá certo? Que é a mesma solução que a gente encontrou. Esse ponto aqui, ele corresponde a x igual a 2,5 e y igual a 0. Tá?
Então, é esse ponto aqui que corresponde. Ou, né, posso escrever de outra forma, para não usar várias vírgulas, é x igual a 5 sobre 2 e y igual a 0. Certo? Ok. Tá. Então, por exemplo, a gente não chegou a ver ainda solução de equações que tem grau 2, né? Tem polinômios de grau 2, como é o caso desse cara daqui. Tá? A gente não chegou a ver ainda soluções de equações dessa forma. Tá certo? Então, assim, a gente não chegou a ver, mas eu posso resolver graficamente, né? Primeira coisa é resolver graficamente. Ok, então a primeira coisa é a gente resolver essa equação graficamente, tá? Então aqui é o gráfico dessa função aqui, né? Y é igual a 2x² menos 3x menos 2, tá? Dá para vocês esse gráfico aqui e eu peço para vocês olharem qual é a solução ou quais são as soluções desse cara daí, né? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é procurar onde esse gráfico cruza o eixo X, tá certo? É isso que a gente está fazendo, né? Onde cruza o eixo X. E a gente vê que ele cruza em dois pontos. Ele cruza nesse ponto daqui e nesse ponto daqui, tá? Os dois vão ser as soluções dessa equação. Então, a gente já vê uma diferença quando a gente tem esse termo quadrático aqui, esse termo x elevado a 2. O primeiro ponto, né, parece ser x igual a menos meio, ou menos 0,5, né? Porque está entre esse ponto e esse aqui. O segundo ponto parece ser x igual a 2, tá? Então, é o segundo ponto que a gente tem, porque tem 1 e tem 2. Como é que eu verifico isso? Eu posso jogar de volta aqui, né? Então, bora ver o menos meio, né? Então, 2 vezes menos meio, eu estou verificando, tá? Substituindo o x. Então, vou botar aqui, verificando. Eu tenho 2x² menos 3x menos 2 é a minha equação, tá certo? Então, isso aqui vai ser igual a 0, que é a equação inicial que eu tenho. Se eu coloco o menos meio, vai ficar 2 vezes menos meio ao quadrado, menos 3 vezes menos meio, né? Vezes menos meio, menos 2. Isso aqui vai dar 0. Tá certo? Aí aqui vai ter menos meio ao quadrado dá 1/4. 2 vezes 1/4. Menos o menos daqui vai dar mais 3 sobre 2 menos 2, igual a 0. Então aqui vai ficar meio, né? Porque aqui posso simplificar o 2 com esse 4, vai sobrar o 2 aqui, mais 3 meio menos 2, igual a 0. Meio com 3 meio é a mesma coisa que 0,5 mais 1,5, que é 2, né? Então vai ficar 2 menos 2, que é igual a 0, portanto 0 igual a 0. Então, menos meio satisfaz. Então, assim, já que menos meio satisfaz, a gente pode tentar agora o 2. Né? E aí o 2 é mais fácil, porque não tem que trabalhar com fração. Tá certo? O 2 é mais fácil, não tem que trabalhar com fração. Então, a gente pode simplesmente botar aqui 2 vezes 2 ao quadrado, menos 3 vezes 2, menos 2, igual a 0. 2 ao quadrado é 4, 4 vezes 2, 8, vai dar 8, menos 6, menos 2, igual a 0. Então, vai ficar 8 menos 8, igual a 0, 0 igual a 0. Ok, então, parece ser essa, né? Mas ele pede também para resolver algebricamente. Como é que a gente resolveria algebricamente? Né? Aí a gente já dá a deixa para um novo método. Né? Eu tenho 2x² menos 3x menos 2, igual a 0. E eu quero resolver esta equação para x. Tá? A gente pode usar uma técnica que a gente aprendeu nas aulas passadas, que é tentar fatorar isso em termos de produto. Tá? Por quê? Porque a gente pode fatorar esse cara daqui em 2x mais 1
e x menos 2, né? A gente pode mostrar que isso aqui em cima é igual a esse cara aqui de baixo. E aí, esse cara daqui me gera duas equações, né? A gente pode concluir o seguinte, né? Eu vou ter ou 2x mais 1 é igual a zero, ou x menos 2 igual a zero, né? Porque esse cara vai ser zero ou esse cara vai ser zero. Se eu olhar de cima, né, vai ser 2x mais 1 igual a zero, jogando 1 para o lado de lá dá menos 1, e passando 2 dividindo vai dar x igual a menos meio. Tá certo? E esse aqui é só jogar o 2 para o lado de lá positivo, vai ficar x igual a 2. Ok? Então, exatamente as mesmas duas respostas que a gente obteve pelo gráfico. Então, o que a gente precisou fazer? Fatorar e botar em termos desse produto. E aqui a gente usou uma propriedade importante, que é a propriedade do fator zero, né? Se eu tenho dois números A e B, e se o produto entre eles é igual a zero, eu posso ter que isso ser satisfeito ou por A sendo zero ou por B sendo zero, né? Nesse caso, como a gente tem um variável, que é o x, eu posso ter ou que x vai ser satisfeito para esse aqui a zero ou esse cara a zero. Então, a gente tem essas duas soluções nessa equação. Tá, e aí a gente volta para nossa classificação de equações, né? Que a gente já viu equações lineares, que é quando a gente tem um termo de ordem 1, né? Uma espécie de um polinômio. E agora a gente tem uma equação quadrática, né? Uma equação quadrática é uma equação dessa forma aqui. Né? E, de novo, com o A diferente de zero. Ou seja, isso garante que a gente tem esse termo que depende de x ao quadrado. Okay? E aí a gente pode resolver as equações quadráticas de alguns métodos. Né? Um método que a gente tem é para completar o quadrado. Deixa eu mostrar para vocês o que é esse método aqui. Não, por meio de raízes quadradas, no fundo. Né? Eu posso, por exemplo, se eu tiver uma equação desse tipo e eu quero resolver, como é que a gente faz nesse caso? Aqui, olha, já está aparecendo potências, né? Lembra o que é o inverso da potência, entre aspas? É a radiciação, tá? Mas eu tenho que ter cuidado aqui agora. Por quê? Porque eu tenho aqui a raiz, né? Então, a raiz, quando eu passo a raiz, vai me dar duas possíveis soluções. Esse 9 vai ficar a raiz de 9, né? Só que é raiz de mais ou menos 9, né? Que no fundo é o módulo de 9, né? No módulo, Aí eu vou ter aqui 2x mais menos 1. E esse mais ou menos aqui vai dar 3, mais ou menos 3, né? Que é o valor principal. Portanto, eu fazendo de novo aquelas operações, eu vou ficar 2x, né, somando o 1 dos dois lados aqui, né, que é no fundo jogar 1 para o lado de lá, que está subtraindo, passa somando, vai ficar 1 mais ou menos 3, tá certo? Aí eu passo o 2 que está multiplicando, eu passo dividindo, aí vai ficar x igual a 1 mais ou menos 3 dividido por 2. E aqui eu tenho duas soluções, né? Tenho duas soluções, para quando eu escolho o sinal de mais e para quando eu escolho o sinal de menos. Então, a primeira solução, que eu vou chamar de x+, vai ser 1 mais 3, que é 4, dividido por 2, vai dar 2, né? 4 sobre 2 igual a 2. E o x-, que é quando eu escolho menos, vai dar 1 menos 3, que dá menos 2. Aí aqui vai ficar menos 2 sobre 2, que dá menos 1. E aí, com isso, eu resolvo essas equações, tá? Então, sempre vai calhar de eu encontrar uma equação como essa daqui, que eu tenho uma raiz que eu possa passar. E isso, quando eu não tiver, eu posso sempre montar dessa forma, que é, no fundo, o método de completar o quadrado. O que é esse método de completar o quadrado? Digamos que eu tenho uma equação
né, dessa forma aqui, igual a C. Joguei o C para o lado de lá, né, mas não estou mexendo muito com o sinal. Então, eu tenho uma equação que o lado esquerdo só depende de x e o lado direito não depende de x, que é, no geral, como a gente montaria uma equação. O que a gente pode fazer agora? Eu posso perceber que eu tenho o quadrado do primeiro, eu tenho um produto de b com x, mas eu não tenho nenhum quadrado do segundo aqui. Então, como eu já sei que eu posso somar os dois lados da equação por alguma coisa, eu posso escolher somar de tal forma que eu fique com um quadrado aqui e aí eu possa resolver usando esse método aqui de tirar a raiz, tá certo? Porque eu vou ter o quadrado da soma, ok? Então, nesse caso, eu vejo que se eu somar por b sobre 2 ao quadrado, eu caio justamente nesse quadrado da soma, porque isso aqui vai ficar o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, agora o segundo é o b sobre 2, então vai ficar só bx, mais o quadrado do segundo. Então, se eu colocar aqui, vai ficar x quadrado mais bx mais b ao quadrado sobre 2 igual a c mais b sobre 2 ao quadrado, né? Não é b ao quadrado sobre 2, não, desculpa. É b ao quadrado, b sobre 2 ao quadrado. Ok, e aí eu já identifico esse cara como o quadrado da soma, né? Então fica x mais b sobre 2 ao quadrado igual a c mais, aí eu já posso desenvolver esse cara aqui, fica b quadrado por 4. Então, em geral, a gente sempre tenta combinar uma coisa dessa forma aqui, tá? Então, bora fazer um exemplo só para a gente ver como é que funciona esse negócio de completar o quadrado. Aí, digamos que a gente queira resolver isso aqui. Resolver essa equação. 4x quadrado menos 20x mais 17 igual a 0. Tá? Então, a gente quer resolver essa equação aí. Bom, esse método que a gente tem que ter só x para o lado esquerdo e tem que ter o número para o lado direito. Então, eu vou jogar esse 17 para o lado de lá e está somando, vai subtraindo. Aí vai ficar 4x quadrado menos 2x mais, vai ficar igual a menos 17. A outra coisa que tem que ter é esse cara daqui ser igual a 1, né? Que é 1 vezes x. Então, eu posso dividir os dois lados da equação por 4. Dividir esse lado por 4, dividir esse lado por 4. Então, isso aqui dividido por 4, vai ficar esse cara todo dividido por 4 e esse 17 dividido por 4. Então, aqui eu posso distribuir o 4, né? Vai ficar x ao quadrado, porque vai ficar 4 por 4, menos 2 dividido por 4 vai dar 1 sobre 2x, igual a menos 17 por 4. Certo. Ok, aí agora eu completo, né? Eu completo. Qual é o número que eu tenho que colocar aqui para completar esse cara daqui? Eu tenho que ver, né, nesse caso, e eu tenho que somar somar esse cara daqui é 2 vezes o primeiro pelo segundo, tá? O segundo, então, é 1 sobre 4. Então, eu tenho que somar com 1 quarto ao quadrado, dos dois lados da equação, para completar esse quadrado aqui. Então, aqui vai ficar x ao quadrado, menos 1 sobre 2x, mais 1 quarto ao quadrado, e aí vai ficar menos 17 sobre 4, mais 1 quarto ao quadrado. E aí esse cara daqui eu vou poder montar como a diferença dos quadrados, né? E esse lado daqui vai ficar menos 17 sobre 4, mais 1 sobre 16. E aí eu vou poder combinar esse cara dos dois lados, tirar a raiz e resolver a equação
como eu resolveria normalmente, né? Que bora fazer aqui, x menos 1/4 ao quadrado, vai ficar igual. Aí eu posso botar o MMC aqui, vai ficar 16, 16 dividido por 4 dá 4. 4 vezes 17 dá quanto? 68, né? 68, 17 com 17, 34, 34, 34, 68, vai dar menos 68, mais 1. Né? Então, isso aqui vai ficar x menos 1/4 ao quadrado é igual a menos 68 mais 1, vai dar menos 67 sobre 16. E aí eu posso tirar a raiz e fazer aquele mesmo esquema de mais ou menos, tal. Nesse caso nem vai dar certo porque vai dar um número, uma raiz negativa. Então eu posso dizer que essa solução não existe nos reais. Não existe. Tá? Por quê? Porque não existe um número que eu eleve ao quadrado e dê um valor negativo, tá certo? E a razão por que não existe é porque eu estava fazendo esse exemplo do livro e aí eu percebi agora que eu errei, faltou um zero aqui. Mas aí vocês podem tentar fazer, ao invés do número 2 aqui, colocar o número 20 para ver como é que pode dar diferente, tá? E, finalmente, a gente tem um método específico, né? Porque, assim, como é que a gente faz para obter agora o que a gente chama da famosa fórmula de Bhaskara? A gente completa o quadrado. A fórmula de Bhaskara, ela nada mais é do que eu tentar resolver essa equação aqui completando o quadrado. E quando eu procuro uma solução para essa equação, o que eu acabo chegando é que o meu x vai ser menos b, mais ou menos a raiz de b quadrado menos 4ac dividido por 2a. Tá? Então, essa expressão em geral é a expressão que a galera lembra, né? Que o pessoal lembra para a solução geral de uma equação de segunda ordem, mas a gente deve pensar sempre que, às vezes, não é muito útil a gente chegar e aplicar direto essa formuleta. Por quê? Porque, às vezes, ao invés de completar um quadrado rapidinho, você tem que ir substituindo um por um aqui e fazer as operações. E tem vezes que, por ser mais simples, resolver de outro modo, completando o quadrado, simplesmente, por exemplo, a gente faz um menor número de operações do que jogando direto na fórmula de Bhaskara. Mas não tem problema, a gente pode fazer usando a fórmula de Bhaskara. Quem vai decidir isso é a pessoa que está fazendo, como é que ela vai utilizar o seu conhecimento para resolver uma determinada equação, tá certo? Ok, então percebe que a fórmula de Bhaskara já dá um sinal positivo e negativo aqui. E ela, inclusive, te dá uma forma de saber quando uma equação de segunda ordem possui uma ou duas soluções. Por quê? Porque se caso b quadrado for igual a 4ac, eu só tenho uma única solução dessa equação, devido a esse termo aqui ser zero. Tá certo? Ok, então bora fazer um exemplo em que a gente resolve graficamente e algebricamente, usando a fórmula de Bhaskara. Exemplo. Então, digamos que eu tenho que resolver essa equação aqui, 3x² menos 6x igual a 5. Ela não está ainda na forma que a gente tem a fórmula de Bhaskara, tá? Vocês prestem atenção, porque a fórmula de Bhaskara, ela tem que ter todo mundo para o lado esquerdo da equação, tá? Aqui o 5, ela está do lado direito. Então, eu posso fazer o quê? Somar, subtrair os dois lados por 5. Ou, de novo, jogar o 5 que está somando, vai subtraindo para o lado de lá. Então, aqui eu vou ter 3x² menos 6x menos 5 igual a 0. E agora sim eu posso calcular o x usando a fórmula de Bhaskara. Logo, o meu x vai ser o quê? Menos b. Quem é o b? É o menos 6, então vai ficar menos 6. Mais ou menos
raiz quadrada de b ao quadrado. Quem é o b ao quadrado? É o menos 6, vai ficar ao quadrado, vai ficar menos 6 ao quadrado, menos 4ac. Menos 4 vezes o a, que é o 3, vezes o c, que é menos 5. Tudo isso dentro da raiz. Dividido por 2 vezes a. Então, 2 vezes o a, que é 3. Então, só para a gente lembrar aqui, se a gente for colecionar, o a vai ser 3, o b vai ser menos 6, tá certo? E o c vai ser menos 5. Ok? Certo. Então, bora lá fazer. Então, a gente tem, continuando aqui, vou ter o meu x, vai ser igual, menos com menos vai dar mais, então aqui vai dar mais 6, mais ou menos a raiz disso aqui que está dentro, né? Bora ver o que está dentro. Eu tenho 6 ao quadrado, menos 6 ao quadrado vai dar 36, né? Menos 6 ao quadrado dá 36, menos 4 vezes 3 dá 12, 12 vezes 5 dá 60, então aqui vai ficar 36, aí menos com menos vai dar mais, né? Mais 60. Dividido por 2 vezes 3, que é 6. Tá, isso vai ser igual a 6, mais ou menos raiz de 60 mais 36, dá 96, dividido por 6. Então, aqui eu já tenho as duas raízes, porque 96 não é uma raiz exata, eu posso escrever dessa forma aqui. Eu vou ter a raiz x mais, as duas soluções da minha equação. X mais, deixa eu só ver aqui onde eu botei. Tá. X mais vai ser 6 mais raiz de 96 dividido por 6, e o x menos vai ser igual a 6 menos raiz de 96 dividido por 6. Se a gente faz numa calculadora, eu vou colocar aqui o sinal de aproximadamente, tá? Uma vai dar 2,63 e a outra vai dar menos 0,63. E aí a gente pode olhar graficamente também, tá? Se a gente tem o gráfico dessa equação, e aqui que conta o problema, né? O primeiro problema. Lembra que eu falei para vocês que o gráfico vai ser uma coisa aproximada? Bom, aqui eu vou ter que olhar mais ou menos onde é. Tá? Aqui está cruzando aqui e está cruzando aqui. Tá? Então, esses dois locais aqui que estão cruzando. Aqui e aqui. Então, eu tenho que ver qual é a localização de cada um desses pontos em cima dessa reta do x, tá? Em cima dessa reta do x. Bom, eu olhando aqui, parece que esse ponto é um pouquinho depois da metade, ou seja, entre 1, menos 1 e 0. Então, esse cara daqui, eu diria que ele era aproximadamente menos, se eu fosse fazer no olhômetro, tá? Menos 0,6. E esse aqui também está na metade entre 2 e 3, um pouquinho depois da metade. Então, se eu fosse fazer no olhômetro, seria aproximadamente 2,6. Então, esses números aqui, olhando os números aproximados, estão parecidos com esses números aqui. O que deve ser, na verdade, porque o método olhando no gráfico, ele é mais um método aproximado. No livro, tá, eles falam para resolver até a segunda casa decimal, mas para mim eu acho isso impossível fazer. O método olhando o gráfico é um método só para dar uma estimativa de qual é a solução da tua equação. Até segunda casa decimal é basicamente tua solução, tá? É uma coisa assim que no olhômetro não tem como tu fazer, a menos que tu pegue uma régua e vá medindo, tá certo? E às vezes nem isso. Então, assim, se eu for pedir alguma coisa para vocês, podem fazer até a primeira casa decimal em um gráfico como esse. Tá? É claro que isso vai depender de qual é a escala da solução. Se a escala da solução for já na casa decimais, não faz sentido eu pedir só a primeira casa decimal, tá certo?
Então, por exemplo, no caso de x ao cubo, a gente pode resolver olhando o gráfico também. Ó. Nesse caso daqui, eu tenho o gráfico, aqui eu tenho o gráfico de x ao cubo. Se eu quero fazer tipo, o gráfico dessa equação aqui, dessa solução aqui, né? Opa, desculpa, pessoal. Ele passa riscando. Então, se eu tenho uma função aqui como essa, né, y igual a x ao cubo menos x menos 1, embora assim não tenha um método que é muito conhecido, né, a gente pode ter, claro, há métodos para resolver essa equação analiticamente, essa função analiticamente, né, mas é bem menos conhecido do que a fórmula de Bhaskara, e bem mais complicado também. Então, o que eu posso fazer? Eu posso olhar o gráfico dessa expressão e ver onde é que corta. Né? Aí vai cortar aqui. Então, de novo, né, como é que a gente faz para olhar? Olho mais ou menos onde está, aí eu vou ver que a metade está mais ou menos por aqui, então tá um pouco menos da metade, tá certo? E aí, olhando mais cuidado, eu sei que não está na metade da metade. Então, por exemplo, está em 1, alguma coisa. Está em 1, alguma coisa que é menor do que 1,5, porque 1,5 está aqui. Então, isso aqui, se eu fosse colocar, eu ia colocar 1,3, tá? Ia ser 1,3 o meu chute. Então, se a gente fosse olhar essa solução, o livro coloca 1,32. Engraçado, porque é até absurdo como o livro coloca cá entre nós, porque ele coloca uma expressão assim: a figura sugere que x é igual a 1,324, né? Então, sugere que é igual a 1,324,718. Eu quero saber quem é o olho que consegue enxergar que isso aqui sugere esse número todo aqui. Então, é impraticável isso, tá certo? Então, se vocês lerem o livro e olharem essa parte, dizer que a figura sugere isso e vocês não conseguirem enxergar esse 2, 4, 7 e 1, 8, não se desesperem, porque ninguém consegue enxergar isso, com certeza absoluta. Só se tiver um microscópio eletrônico que enxergue em microns, né, que é a escala que ele está colocando aí. Ok? Tá certo. Então, qual é a lição aqui? Mesmo para funções mais complicadas, para expressões de equações mais complicadas, a gente consegue resolver usando justamente o método gráfico, tá? E, finalmente, a gente pode combinar funções para tentar achar soluções por meio de interseções de gráficos. O que significa isso? Por exemplo, eu tenho essa expressão aqui. Ó. Percebe que essa expressão aqui, módulo de 2x menos 1 igual a 6, ela não está na mesma forma do que essa outra aqui, porque essa outra aqui está igualada a zero, tá certo? Está igualada a zero. Ok? Então, qual é a diferença aqui? A diferença aqui é que eu posso tratar um gráfico para esse cara daqui, e se eu olho o gráfico dessa função módulo, ela vai ser uma coisa como essa daqui, tá? Deixa eu tentar passar por cima aqui do gráfico, não sei se eu vou conseguir. Ela é algo como essa daqui. É essa aqui que está o V. E eu olho o gráfico desse lado direito aqui. Então, esse é o gráfico do lado esquerdo e eu olho o gráfico do lado direito. O gráfico do lado direito é x igual a 6. Ou seja, é uma constante. Tá certo? E qual é o valor de x para que essas equações sejam para que essa equação seja satisfeita? Eu simplesmente olho onde esses dois gráficos se cruzam. Porque lembrem que, para resolver esse aqui, eu via onde cruzava o zero, justamente porque isso aqui era igual a zero. Nesse caso, como é igual a 6, eu vejo onde esses dois gráficos se cruzam. E aí eu traço esse ponto aqui para saber quem é o meu x. Entendeu?
Então, esse caso aqui, eu não tracei retinho, né? Mas está na metade aqui, tá? Está na metade. Então, aí eu conto 1, 2, 2,5. Então, está menos 2,5. 1, 2, 3, 3,5. E está em 3,5. Então, o meu x é igual a menos 2,5 e o meu x é igual a 3,5 também, tá? Então, como é que eu resolveria essa equação algebricamente, tá? Bom, a forma de resolver algebricamente é notar o que é essa função módulo. Essa função módulo, no fundo, ela carrega dois sinais, tá? Então, eu tenho que essa equação pode ser 2x menos 1 igual a 6, ou pode ser 2x menos 1 igual a menos 6. Porque quando eu passo o módulo dos dois lados, esse cara aqui vai se tornar positivo. Então, eu gero 2x aqui, né? Dois valores diferentes para x. Olhando essa parte de cima aqui, isso aqui vai me dar, jogando menos 1 para o lado de lá, está negativo, vai positivo. 2x igual a 6 mais 1. Portanto, né? O x, o 2 está multiplicando, passa dividindo. O 1 com 6 dá 7. Isso aqui vai ficar x igual a 7 sobre 2, que é 3,5. Esse de baixo aqui, como é que vai ficar? Mesma coisa, né? O 1 está subtraindo, passa para lá positivo, vai ficar 2x igual a menos 6 mais 1. Portanto, aqui vai ficar x, aqui menos 6 mais 1 dá menos 5, e dividido por 2, né? Então, menos 5 dividido por 2. Igual a menos 5 dividido por 2, que é igual a menos 2,5, que é exatamente a previsão que a gente tinha aqui, tá certo? Então, duas formas de resolver a mesma equação. Ok, pessoal, então essa foi nossa aula de hoje. A gente tentou discutir um pouco sobre equações e como resolvê-las, tá? Eu espero que essa aula tenha sido instrutiva para vocês, que vocês tenham aprendido algo novo aqui. Se não, é sempre bom dar aquela revisada, né, para a gente, sei lá, lubrificar as engrenagens do cérebro e assim ter mais referências, mais bagagem para as próximas aulas, tá certo? Ok, então assim, agora para a pergunta, agora que eu vi que tem um comentário do João Vitor, né, que era para ter ensinado isso no cursinho, ia ser mais fácil no Enem. É verdade, essas coisas assim, é bom a gente sempre ter um leque de possibilidades, tá? Por quê? Porque com isso, você tem várias rotas para chegar no mesmo resultado, tá certo? Então, e é bom saber que vocês estão aprendendo coisas novas aqui, ok? Então, basicamente é isso. Como eu sempre falo para vocês, é bom vocês pegarem o livro, darem aquela lida nessa parte do conteúdo para refrescar, né, para ver se algo passou batido, que vocês não prestaram atenção aqui, tá certo? E por hoje é só. Eu vou passar alguns exercícios para vocês, né? Daqui a pouco eu mando a lista. E é isso. Um abraço a todos e até quarta-feira.